tenho certeza foi de semana passada. Agora é censura injustificável. Pessoas bem intencionadas estranham a conduta de muitos companheiros nas escolas de educação espírita, a qual não condiz com os postulados da doutrina que eles se empenham por esposar. Arrimados aos conceitos admiráveis do Espiritismo, eles derrapam, não obstante, na maledicência contumaz, na acusação gratuita, na calúnia insensata, dando margem ao surgimento de facções que competem umas com as outras no mesmo núcleo onde se reúnem. E aonde se reúnem? Na casa das ideias. É lá que inicia tudo, né? Tal comportamento sugere ignorância de conteúdo doutrinário. Tal comportamento sugere ignorância do conteúdo doutrinário, ainda não penetrado, embora esses amigos se abeberem da fonte generosa e rica da codificação. Foi o que foi lido ontem, estudado ontem, né? Quando alguém se destaca ou cresce em ação dignificadora, é quase sempre vorazmente atacado, seja por meio dos artifícios da hipocrisia ou mediante a agressão frontal demolidora. Agressão frontal demolidora. Qual se o outro fosse um inimigo figadal, que devesse ser exterminado. Sem dúvida, é lamentável a paisagem moral ainda reinante na terra e, como consequência, presente em todos os arraiais, inclusive onde jamais deveria surgir. O homem, porém, encontra-se enfermo da alma, necessitado de maior soma de tolerância e de carinho. Sem qualquer proteção de nossa parte, buscando justificar esses anômalos comportamentos, devemos ter em conta que, sendo a mensagem espírita o excelente medicamento para os males humanos, são os doentes mais graves que o buscam, e enquanto não se dá a cura, permanecem ou repontam as mazelas do paciente. Felizmente, esses enfermos já recorrem à terapia correta, sendo factível esperar-se que logo mais se encontrem saudáveis. O mal ouvindo está dentro da cabeça. Agora é aquilo, né? É muita paciência, muita paciência. E a maior paciência é conosco mesmo. Pois é, então. Tem hora que é difícil, né? Por outro lado, tenhamos em mente que a ocorrência desagradável se dá sob a ação recuperadora. Imagine-se quão graves compromissos seriam assumidos se eles se encontrassem distante das técnicas de iluminação. Não tomes a ninguém como teu modelo. O companheiro mais esclarecido e dedicado é tão frágil e falível quanto o és tu mesmo. É o que eu quis colocar ali. Que a gente acha que o outro está sofrendo, a gente acha que o outro está sendo vitimizado à toa. A gente não conhece nada, a gente não sabe fazer a leitura completa da situação. E entra na contramão de uma atitude aqui dentro da casa espírita, iniciando uma sessão mediúnica. Que aquilo ali para os desavisados vai colocar esse lado do vitimismo, da sofrência, do acidente, sabe? Para todo mundo.
E tem um detalhe nisso aí, que é a reunião mediúnica, que é o seguinte: esse mundo espiritual que a gente imagina é um mundo ainda muito material, muito material. Muito. E a espiritualidade vem preparar o ambiente para... traz os recursos, né? Que aquelas pessoas que já estão... Para eles, já sabe quais são as pessoas que chegarão e qual é a mensagem, ou qual é o recurso que vai utilizar. E a gente, com esse sentimento da gente achando que sabe tudo, que o outro está sofrendo muito, a gente acaba atrapalhando aquele... É como se você estivesse entrando num CTI de qualquer maneira, sem fazer aquela higiene, né, sem fazer aquele preparatório. Então é muito complicado. O mundo espiritual para a gente ainda é um mundo muito materializado. Tem os mesmos direitos de errar e emendar-se. Qual ocorre contigo? Vou começar lá em cima, senão fica distorcido. Não tomes a ninguém como teu modelo. O companheiro mais esclarecido e dedicado é tão frágil e falível quanto o és tu mesmo. Tem os mesmos direitos de errar e emendar-se. Qual ocorre contigo? Estimula-te ante as suas ações mobilitantes, mas não transfiguras para ele a conduta que não deves viver. Opa! Bom dia. Ajuda-o também com gentileza e compreensão, a fim de que ele disponha de forças para alcançar a meta a que se propõe. Se ele tomba, distende-lhe a mão amiga e não o esbordoe com o erro cometido, porquanto ele o sabe e sofre. Se sempre aquele que não censura, nem agride, porém capaz de entender e ajudar sem descanso, dia chegará, não remoto, em que a terra fulgirá na constelação dos mundos felizes e os seus habitantes, vestidos com a túnica nupcial, realizarão as bodas com a felicidade e a plenitude que perseguem e ainda não lograram fluir. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos nós agradecer a Deus por estarmos aqui presentes para mais um encontro de domingo, estudo, a busca do conhecimento. A gratidão pela vida, pelo que temos, somos, pelas oportunidades que nos são dadas, que a gente possa ter força suficiente de trabalhar, né, a nossa transformação moral, a nossa transformação ética, porque já entendemos que esse é o caminho para a felicidade. E que toda a humanidade possa estar assim, imbuída, né, desse sentimento de buscar o melhor para si, buscar a paz interior, buscar o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual. Sabemos que os recursos estão ao alcance, tudo que acontece é porque preciso. Esse é o entendimento que a doutrina espírita nos passa. Enfim, que as nossas vibrações atraiam o bem, a paz, para a nossa reunião da manhã de hoje, para o nosso domingo e para sempre, para nós e para toda a humanidade. Assim iniciamos esse encontro da manhã de hoje. Então, o livrinho, como eu disse, é bem didático, vai falar mais ou menos o que está ali na pergunta do livro. Ainda sobre essa mensagem inicial, assim, as pessoas têm o Chico Xavier como um exemplo de humildade, né, de simplicidade, essas coisas todas. Eu acho que o Chico era bem consciente da capacidade dele. Quando ele diz que aqueles que a gente tem, às vezes, como o nosso exemplo, ele é tão falível quanto nós, se sente tão fraco quanto nós. Eu acho que o Chico era mais ou menos isso aí, entendeu? Por isso que ele tinha aquelas atitudes, né, que muitos admiram, porque não é comum, né, entre nós, mas ele fazia aquilo ali consciente, não é mostrar alguma coisa que não fosse. Ele estava sendo assessorado, né? Muito bem de uma E assessorado de Vara também, hein? Porque Emmanuel não dava mole para ele, não. Eu só queria tirar uma pequena dúvida do trecho que foi lido, quanto diz a modificação moral da Terra. E tem uma parte ali que ele está dizendo que a Terra será, vamos dizer assim, de acordo, né, com os justos, com as pessoas de bem, e virão com isso, tendo aquela harmonia no planeta. Agora, por outro lado, as religiões interpretam de outra maneira,
quer colocar um lugar santificado de uma maneira... Mas você quer falar isso para quê? Para espíritas, que as outras religiões são atrasadas? São fora da Não, eu mão? quero dizer que vai por outro caminho. E nós já estamos no caminho mais reto. Será? Será? Sim, porque senão a leitura seria mentirosa. Não, a leitura está dizendo que a Terra vai se transformar quando o homem se transformar. Justamente. Então, mas não está dizendo Que nosso caminho que a gente está que tomando. o espírita está indo na frente, não está dizendo a humanidade. E está colocando que essa túnica nupcial é essa reforma. Agora, quem é, quando vai ser, ele não coloca aqui. Tá você que está puxando já a brasa para a tua sardinha, ou para nós. É aluno. É o que ocorrer, né? O A gente é aluno. O problema não é o outro, o problema é eu. O problema é eu. O outro aí vai dar o jeito dele, eu tenho que dar o meu jeito. Olha, eu fico no plural, o problema é nós. Você Não acho que não pode ser não rico. acho por quê? Tu vai ter que fazer o que o outro tem que fazer. Não, olha só, não. Outro vai Você querer não pode ser modificar o um outro. rico que mora numa favela, todo mundo esfameado, faminto a teu redor. Você tem que estar no lugar adequado. Por isso que diz, semelhante atrai semelhante. Então, quando você estiver num certo, vamos dizer, evolução da vida, as coisas que você lida tem que estar mais ou menos também de acordo. Não adianta você ser um mestre, um professor, para quê? Só para você, então vai para outro Mas, lugar. mas no teatro da vida o cara tem que passar por aquilo ali, cara. Sim. Tem que ter os dois lados. Faz Mas parte. eu já estou dizendo o final, o desfecho. Ô, Erlei, a gente tem que Não, o final colocar. é durante. Eu acredito em Deus. Eu acho que Ele é onipotente, onipresente, é a inteligência suprema do universo. Então, se eu coloquei isso como uma verdade para mim, eu tenho que perguntar no local onde eu me encontro, o que Deus quer falar comigo. Tem alguma mensagem que ele está querendo Eu fazer com você. me coloco no pedestal porque eu sou espírita, eu estou melhor do que todo mundo, então eu tenho que ajudar todo mundo. Não, eu estou igual a todo mundo. Então eu tenho que me preocupar, porque como é que o outro pode tirar um proveito, tá? Já que eu quero ajudar? É com o meu exemplo, com as minhas atitudes. Lógico. Né? Pô, eu me preocupando comigo, eu tentando, sabe, me moldar a essa Esse é o nosso doutrina, dever. vai o outro também observando, Não, nosso né? dever, modificar, senão não é reforma íntima. Mas é o que eu estou falando, ele. Agora a gente está preocupado, que o outro está atrasado, eu estou adiantado. Mas tem que ajudar eu me o outro. preocupo só no sentido, porque nós fazemos parte do grupo. Ué, então você se modificando, você não está ajudando o grupo? Você mantendo a calma, aceitando com serenidade o que A tua vem. modificação passa pela aceitação desse tema, da pessoa ser diferente de você. Passa por isso a tua aceitação. A tua aceitação. A escolinha, como diz Dona Giselda, a escolinha de Papai do Céu, ela faz isso. Com que você aceite essa diferença do outro, cara. Você tem que aceitar. Tem que se preocupar com a gente, cara. A gente é aluno. E o legal é entender o que Deus quer falar comigo. Porque aquele que está passando fome está do meu lado, ali está a situação dele, não está a minha. Eu estou do lado dele, o que Deus está querendo que eu faça? Então, quer dizer, eu tenho que compreender a singularidade da situação e das pessoas. E não me colocar, pô, eu estou à frente dele, eu estou atrás daquele, senão aí você entra na soberba, né, mano? Entra na classificação e não entra no uno, né? Então, o título é Obsessões, Possessões, Reticências. Então, o livro é O Espírita do Século XXI, 21, O Século do Espírito, de Valdenei Serpa. Quando eu comprei esse livro, eu só li do início, eu falei, é muito primário. Aí eu nem li todo, eu só leio, só pego para ver algum conceito didático mesmo daquela pergunta, daquela coisa, mas não trago porque eu não acho que acrescenta assim. Agora, para os iniciantes, sim, é muito bom. Assobia. Os iniciantes que aquilo ali já está massificado, já sabe aquilo ali de cor. É obsessão, possessões, reticência. Quanto à possessão, como é vulgarmente compreendida, é preciso esclarecer que um espírito não entra em um corpo como entra em uma casa, e não há coabitação de dois espíritos em um mesmo corpo, sendo que um espírito não pode apossar-se do corpo de outro. Segundo essa acepção,
que se dá. Ele fala, segundo essa acepção que se dá, por causa dos filmes, né? O filho de... Como é que era o nome? Filme de Margarete, não, era filme de... que tinha a criança lá que nascia, já possé. O filme... Poxa, filho de Rosemary. Rosemary. Então, muitos filmes assim, né? O Chuck, que o espírito vai lá, entra até num boneco. Quer dizer, a gente já coloca isso que é o espírito tomando conta ali. Isso é meio folclore, né, cara? É um folclore que o cara cria, né? E o mito é o início de tudo, né, mano? E não há não há coabitação de dois espíritos em um mesmo corpo, sendo que um espírito não pode apossar-se do corpo do outro, segundo essa acepção que se dá. Ele se afina pela transmissão do pensamento com o espírito encarnado que tenha defeitos e qualidades equivalentes para agir conjuntamente. Todavia, é sempre o homem que age como quer sobre o organismo que lhe pertence. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Bem definido. Então, por que então acontece essa possessão? Muito bom você tocar nesse tema, porque agora foi uma dúvida realmente. O que acontece com aquela pessoa, você vê, já que um espírito não pode tomar conta do outro? Aquele lance do cara que comete um monte de tragédia ao mesmo tempo, vem com o carro, sai batendo num monte de gente, o cara é tranquilo, aí a pessoa fala que ele é tomado por um espírito e ele comete aquela porção de besteira ao mesmo tempo. Tem esses casos, acontecem muitos esses casos na biografia, do dia a dia mesmo, a gente vê às vezes alguma situação dessa. Isso aí é o quê? Na realidade, tem um livro, às vezes uma pessoa normal que ela muda totalmente a situação dela, um dia de fúria, Tem um livro que a dona estava aqui, narrava ali a história, ela falou que ela estava sentada na sala e a mãe dela estava falando lá alguma coisa na cozinha e ela teve uma ira tão grande que ela pegou a faca, chegou a pegar uma faca para matar a mãe. E ela não tinha nenhum problema com a mãe. E ali o psicólogo que escreve o livro, né, ele dizendo que aquilo ali é uma resultante de acúmulos de ódio, de raiva, disso, e ali é a explosão, é esse dia de fúria. Então, a gente tem que botar para fora, a gente tem, não botar para fora não é alugar os outros, às vezes é com você mesmo. Por que isso me afetou? Por que eu fiquei irritado com isso? Porque você vai acumulando, chega a esse ponto. Agora tem o outro lado também da obsessão, que chega a um ponto que você não faz o que você quer, você faz o que o outro quer, empilhado. Eu vou até colocar um pouco hipnotizado pela situação, mas o hipnotizado tira ali a tua responsabilidade no ato. Não, é que você concordou a tal ponto que você segue cegamente. Mas por quê? Porque você vem a encarnações se vitimizando, achando que a culpa é de todo mundo menos tua, que você é o filho bastardo de Deus, porque tudo é difícil. Só acontece contigo, tudo é difícil, tudo, porque você criou esse estilo vitimizado. E o problema de baixar a frequência da tua energia é que você se afiniza com aquele grau, aquele estado ali, e os afins se juntam. Então, quer dizer, baixar a frequência tem esse lado magnético de vir para você aquelas entidades que estão no mesmo estágio ou pior, né, mano? E aí vão te condicionar. Como você é um encarnado e ele está lá do outro lado, ele quer viver aqui para ver se, vou voltar lá para a minha vida física, na qual eu me suicidei, eu me matei, e não saber que aqui era pior do que lá. E aí ele vem e traz toda aquela frequência baixa dele, todas aquelas vontades dele, toda aquela irresponsabilidade e falta de educação, e ali se une, né? Aí quer dizer,
a gente não entende como é prejudicial a gente olhar pelo lado negativo, a gente se colocar de forma negativa. Porque você pode ser um cara mal educado, mas vão vir muitos piores a te influenciar e você vai na barca, né? Depois disso aí, né, que tu começa a refletir, né, cara? Aí, pô, olha, o cara sai, bate em 4, 5, 6, atropela 2, 3, 4, o cara tá passando lá na outra calçada, vai ser atingido. Pô, será que aquele que tá lá na outra calçada não tem Elvis ali, não tem... Lógico que tem. Alguma ligação, né? Pra estar naquele momento ali, aí... Aquela história da bala que o cara tira aqui e pega num cara que não tem nada a ver com a história lá do outro lado. A princípio não tem nada a ver, né? A princípio não tem nada a ver. O cara não tinha nada a ver com a história, pegou nem lado, o cara pegou nem lado. Aí quando você vai reler lá a página das histórias, você vai ver que tinha muito, né? Ele dava muito tiro pro alto. Que nem final de ano eu ia lá para cá na Ilha do Governador, meu tio pegava um revolvão 45 e começava a descarregar pro alto. Tudo que sobe e desce, né, cara? O problema é quem está embaixo, né? E com a mesma intensidade que sai, é essa. O encarnado pode encontrar-se subjugado ou obsediado, encontrando-se na dependência de outro espírito. Porém, essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Pode-se por si mesmo afastar o espírito obsessor e livrar-se de uma dominação, pois pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Jugo não tem um L no meio, não? Não. É jugo. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo obsessor seja tal qual a pessoa subjugada não se aperceba disso. Então, uma terceira pessoa pode ajudar a fazer cessar a sujeição. Entretanto, será incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Não, eu queria que tu lesse novamente. Presta atenção ali no que ele está lendo aqui. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo obsessor seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba disso. Então, uma terceira pessoa pode ajudar a fazer cessar a sujeição. Entretanto, será incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. É necessário a essência que aquele que está sendo objeto da obsessão faça, por seu turno, aquilo que lhe compete para destruir em si mesmo a causa que atrai esses espíritos mal intencionados. Não tem dúvida nenhuma isso. Aí nós vemos na prática, vamos dizer, o elemento que gosta de droga. Ele não inicia escravo da droga. Ele inicia indo lá, pegando, coisa e tal. Depois chega um ponto que ele não tem mais condição de se dominar. Deixa que a droga domina ele. Você também faz isso. Mas aí é que está, Erlei. O que fez ele chegar na droga? A vaidade. A vaidade e a vaidade. Não, mas olha só, três etapas. A vaidade e a falta de autoestima. Para ele usou aquela bengala para ele aparecer. Depois ele continuou na droga pelo prazer. O prazer que aquilo deu, a sensação, o status. Não pode ser uma fuga também, não? Não, mas aí a fuga foi logo de início. Logo de início a vaidade é o quê? A fuga do que ele é para o caminhar do que ele quer ser. Então, quer dizer, o início foi já a fuga também. E depois veio o prazer da situação. Porra, maluco, isso aí vai te levar para esse caminho, aquilo. Pô, vamos largar isso. Mas o prazer falou, não, continuo.
Ele não quer saber que ele vai ser viciado ali na frente, mas ele quer o prazer ali do Até por momento. falta de conhecimento. O cara não sabe que lá na frente... Não, ele saber ele já ouviu, mas ele se acha autopoderoso. Quando eu quiser parar, eu paro. Eu paro. O problema todo é que a gente está falando de droga. Mas isso vai no sexo. Isso, filme pornô. Bebida Um alcoólica. comentário agora Bebida alcoólica. sobre isso, o vício das pessoas que assistem. Que nem quando eu era garoto não, já estava aí com uns 30 ou menos um pouco, eu vi um diretor da ONU sendo preso porque viram que ele via vídeos pornográficos, mas de criança. Pedofilia ali, e ele também divulgava. Pô, um diretor da ONU. Aí o cara, para entrar nesse estado, ele começou como? Há muito tempo, vendo. Aí começa com sexualidade heterossexuais, homossexuais, depois pega o lado mais escandaloso da pedofilia, mas isso tudo começou como? Juntando ali grão de areia, né? Depois quando vê. Da montanha. Verdade. E o problema é esse. A gente acusa muito o outro lá da outra religião, da outra igreja, o outro daquele tipo de viciação. Mas qual é a viciação que eu tenho? Isso aí é que o auto-julgamento é que ali não é feito, né, mano? A prece, todos sabemos, é um poderoso socorro em tudo. Mas não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Não basta limitar-se a pedir. É preciso, acima de tudo, agir. É interessante essa prece poderosa. Se você não tiver a intenção legal de se reformar, de querer largar aquela bodega que te vicia, que te segura, vai estar o cara ali, olha lá o ridículo, maluco, tá lá. Tá ali, mas se eu botar ali uma mulherzinha passando, ele vai dar em cima, vai querer cantar. Se eu botar um dinheiro mole do lado, ele vai pegar achando que ninguém está vendo. Se eu fizer isso, mas está ali achando que está querendo enganar quem? Na desobsessão dos espíritos, na parte mediúnica, o espírito cansa de falar isso. Quando a vibração está alta, igual esses dias aí, o espírito está reclamando que não conseguiu, que não, entendeu? Ele saiu daqui até meio orientado, que não tinha que sair daquele caminho. Agora, ele chega num grupo onde está todo mundo se pedindo para um, para outro, sem saber nem o que o cara tem, nem por que está passando aquilo ali. Você quebra totalmente o ambiente, atrapalha o trabalho da espiritualidade, entendeu? E as pessoas não querem entender isso. Eu estou numa casa espírita, é diferente. Na igreja católica é normal fazer isso, entendeu? Na Umbanda, na igreja evangélica e tal. Na casa espírita a coisa funciona de uma outra maneira. E o cara que está ali, que tem que entender dessa forma, é o primeiro. Daqui a pouco o espírito está incorporando nele ali, vai fazer o quê? Vai estar interessante. Eu vejo a sessão mediúnica como uma terapia. Agora nem tanto, mas antigamente chegavam os irmãos ali e ficavam rindo. Tu está falando isso? Eu falo, e aí, meu irmão, por que você está falando isso? Você viu em mim alguma coisa que desse esse deboche, essa ironia? Fala que eu quero saber. Mas o interessante é isso, é você não ter medo. E o Valdemir está ouvindo. E a Renata está aqui também, vai ouvir. Então, eu não estou preocupado, eu estou preocupado em ele falar para mim alguma coisa que tenha coerência, que de fato eu não consegui enxergar. Mas às vezes aí a vaidade, a vergonha, quer dizer, o ego insuflado vai fazer você cortar aquela situação que poderia ser muito boa para você. Porque alguém vai ouvir algo pessoal teu e que é uma verdade. Quando eu falo é uma verdade, quando você aceita. Porque ele pode estar ali brincando, jogando uma situação só para me constranger perante os outros. Mas eu não estou preocupado, eu estou preocupado comigo. O que ele vai falar tem coerência, é real, eu sou assim mesmo? Mas o problema é as pessoas vêm para cá para resolver o problema dos outros, e não o seu problema. É isso que eu quis falar naquela hora. E eu vim para resolver o meu problema e estou resolvendo o meu problema. Isso aí, estou mais calma, estou tranquila. Mas por que a senhora se adaptou aqui?
Porque isso tudo que a gente falou já estava dentro da senhora. Na realidade, ele foi um alimento indutor para poder... É que nem Sócrates, a gente criou aqui a maêutica, né? Fez aqui o parto, né, mano? Mas é isso, tirando de dentro da senhora que já está ali. Isso. A senhora se identificou com a mensagem que veio, que é isso aí, é isso aí. Não adianta, ela vai dizer que é o diabo, é isso. Eu sei que sou eu. Eu estou mudando até de pensamento em fazer as coisas, sabe? Devagar, devagar, vai chegando lá. É isso aí. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Isto pode acontecer com qualquer um, mesmo com as pessoas animadas por boas intenções. Contra a obstinação desses obsessores é preciso, pela força da vontade, cansar-lhe a paciência, não escutar-lhe as más sugestões, mostrar-lhes que perdem o seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles desistem. Aliás, assim ocorre entre os encarnados também. E ele finaliza assim: ainda é importante ressaltar que a obsessão ou a influência dos espíritos só pode ser acionada às outras hipóteses de perturbação e nunca ser considerada acima das outras possíveis causas. Isso aqui acontece em toda casa que se rotula religiosa, né? Tudo é espiritual ou tudo é obsessão, tudo é fascinação, tudo. E como a gente falou aqui da catalepsia e tal, a gente tem mecanismos farmacológicos para tratar aquilo. E aquilo lá vem, tem lá um atavismo de outra reencarnação e tal. Isso aí é lógico. Mas a gente está num corpo físico e que hoje, pela misericórdia de Deus, tem medicamentos que a gente pode trabalhar isso, e a nossa consciência hoje, jamais liberta, está num outro posicionamento, está mais educado, mais saudável, mas o somatismo que está acontecendo é herança, né? É um resgate que está vindo. Então a gente tem que entender isso tudo para não entrar para o lado, tudo é macumba, né? Catalepsia, não precisa corrigir, epilepsia. Epilepsia. Catalepsia é catalepsia. É só um instante de morte temporária, a catalepsia. E aí ele terminou aqui. Quer que repita aqui para não ficar no vazio? Dá uma repetida, por favor. Ainda é importante ressaltar que a obsessão ou a influência dos espíritos só pode ser acionada a outras hipóteses de perturbação. Só pode ser adicionada e nunca ser considerada acima das outras possíveis causas. Então, tudo tem um jeito para se tratar do espiritual e do corpo, né, do somático. A pergunta de hoje, muito boa. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção do espírito no mundo corporal. A pergunta hoje é a 474. Excelente pergunta. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de um outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Vamos à resposta, que é melhor ainda. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Hoje até sabe. Quer por sua fraqueza, quer por desejada. Muitos epiléticos, ainda a parte que eu
Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, aqui tem uma explicação, está continuando. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia. A que esta palavra se acha associada. Deixa eu repetir aqui só esse pedacinho. Não há possessos na conformidade da ideia, a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Cara, eu achei essa pergunta aí e a resposta muito bem... Vai ficar mais encantado muito bem formulada. A Amélia, que era a mulher de verdade. Eu achei muito bem formulada essa pergunta. Então vamos ver aqui, capítulo 15, alusivo à questão 474 do Livro dos Espíritos, dependência. Livro Filosofia Espírita, né? Filosofia Espírita, ditado pelo Miramês e psicografado pelo João Nunes Maia, hoje também espírito, né? A palavra possesso é apenas força de expressão, de sorte a entendermos uma profunda simbiose de dois espíritos que se afinizam. Os dois têm muito em comum, igualmente de sentimentos nos seus roteiros percorridos e a percorrer. Existem as sessões de desobsessão nas casas espíritas, muito válida. No entanto, é preciso que se entenda que o primeiro a ser educado é o encarnado. Então, quer dizer, na casa espírita o pessoal ainda está com esse conceito de exorcismo, né? Quando traz papelzinho, quando vem trazer relatos disso, relatos daquilo, que a gente está querendo é o exorcismo. Aquele é o coitado, aquele lá é o diabo, é o cão. Então vamos separar os dois. Mas, dá licença um minuto. Não, de repente, pode ser o tempo que o cara está passando? Como diz Dona Gisele, Dona Escolinha de Papai do Céu? Não é o tempo dele que é aquele? Mas aí tu ouviu aqui, há uma simbiose. Quer dizer, aqui o que ele quer, eu também quero, só que aqui mas encarnado... Mas aí são iguais, cada um tem um tempo diferente. Não, sim, mas eu estou numa sincronia parecida com aquele ali. Eu e ele ali estamos num tempo parecido. Só que ele está desencarnado e eu estou encarnado. Só que ele pode ser um fantasma e eu não, eu sou o coitadinho que está sendo obsediado. Mas os dois são simpáticos no interesse. Então, quando ele coloca aqui que o encarnado tem que ser trabalhado primeiro e na educação, aí é que está, o cara ali é um deseducado. Ele só tem ali um verniz social ali. Para tu ver e achar que, aquele cara ali é íntegro, ele não, mas, por dentro. Então, quer dizer, a gente tem esse conceito de exorcismo na Igreja Católica, mas aqui na Casa Espírita é muito colocado isso, é muito feito isso. E eu coloco que qualquer coisa que você faz para terceiros, sem o terceiro estar ali chancelando aquilo, é magia negra. É magia negra. Porque magia branca é o aceite do outro. É o outro estar aqui. É o outro estar chancelando ali. Eu quero isso aqui agora que eu não aguento mais. Mas cadê ele? Ele está aqui? Cadê? Não, trazer um papelzinho. Vai lá, leva lá. Se der certo, tá bom. Mas aí, Carlos, eu acho aí, cara. Mas aí o cara tá doente lá. Aí você vai fazer um pedido para ele, o cara que tá doente.
para ele... Ou o cara vai ser julgado por uma coisa que supostamente ele não cometeu, aí você não quer que ele pegue uma pena maior, aí você vai fazer um pedido para aquela pessoa. Não estou falando, estou falando internamente. Estou falando papelzinho, estou falando É o internamente. que eu falei na sessão da semana passada. Internamente. Para que eu quero trazer o papelzinho aqui? Eu quero fazer que Mas aí o papelzinho não pode ser porque o cara está vibrando, não está naquele tempo? Mas eu sou a ponte para outros. Se eu acho que eu sou Deus no meu mundo, eu tenho uma força muito maior do que você, porque eu conheço a pessoa, eu sei mais ou menos o que está acontecendo entre elas. Você terceirizar para você ou para uma entidade que nem conhece aquela pessoa, nem passou perto, eu estou tirando o poder que eu tenho e passando para outro que está mais distante ainda. E quando a gente coloca esse lado da doença e colocar, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. E minha parte não é terceirizar para os outros, é eu tomar responsabilidade para mim. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí. Por quê? A partir do momento que você está fazendo um pedido por pensamento, por oração, cada um no seu tempo, por uma terceira pessoa, porque hoje você vê que, eu não vou citar religião A ou B, a maior parte das religiões que tem, dos cunhos que tem, claro que a gente está vibrando num outro momento quando vem de Algodemir, o cara vai lá para ele, a maior parte das vezes para ele, ou porque ele vê alguém do lado fazendo isso, então ele vai para... Eu quando era da igreja católica assim, pedi para mim. Então quando você está num lugar, nas próprias religiões hoje, que você está, que seja de uma outra denominação, que você está ali naquele lugar, pedindo para um terceiro, que não seja você, eu acho que você está num estado evolutivo também. Porque você começa a sentir que a vida ela não é só você. A vida não é só você. Saiu da inércia. Agora você então, tá vendo? Entrou naquela referência. Mas aí Ele entrou. Eu não. Ajuda. Ele, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você cura aquela pessoa. Mas aquele irmão, Mas eu estou entendendo. ele tem que saber doar, tem por que exemplo, ter fé, né? entre aspas, porque ele não está na diretriz, ele não está no caminho. Você vai dar uma orientação, você não vai comprar o bagulho dele. E você não vai perder o teu. E por que a pessoa leva mais para uma igreja, para um centro, do que para uma clínica psiquiátrica, uma clínica... Mas aí você pode fazer porque pensamento. não sei por quê, não, mas aí o esforço é menor, sabe? Lá vai ter que pagar. Lá vai ter que pagar. Na igreja eu não vou pagar. No centro espírita eu não vou pagar. Eu não posso nem desse princípio. Não, sim, eu estou indo logo... Não, Carlos, eu não estou falando isso pelo seu espírita, não. Eu estou falando até fora do dia a dia. O Luciano falou alguma coisa. Fala aí, Luciano. Não, assim, eu acho o seguinte, Valdemir é meu amigo, ele está passando por um problema. Porque eu não posso pedir para o Valdemir. Eu tenho que te entender. Não. Eu tenho que levar para o padre, eu tenho que levar para o pastor. Por que eu não posso interceder por ele? Por que você tem que ter um elemento de Exatamente. transição? Exatamente. Mas é porque você se torna pequeno, você se acha pequeno. Você não... O padre lá é mais forte. Ele reza melhor, ele sabe os caminhos espirituais. Eu não sei, quer dizer, você quer ajudar na hora do desespero, mas você não falou, há um ano atrás, eu tenho que me mudar a minha forma de ver, eu tenho que me aculturar numa parapsicologia ou numa macumba qualquer, para mais tarde eu dominar isso e conseguir andar no caminho reto. Tem uma resposta para isso tudo, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade do Pai está sendo feita ali. Aquele sujeito está passando as consequências dos seus atos. Somos solidários, queremos ver ele bem? Queremos, mas nós temos que ter aceitação. Não é trazer o nomezinho, não é ficar pedindo, insistindo, que vai resolver. Porque tem toda uma técnica envolvida nisso aí. A gente tem que entender que o que nós chamamos de mundo espiritual é um mundo tão ou mais materializado do que esse aqui, cara. A gente não entende isso. A gente acaba atrapalhando, entendeu? O trabalho que está sendo feito, o cara tem, aquele é o momento dele, ele tem que passar por aquilo. Isso não significa que você, o cara está ali precisando de um curativo, tu não vai fazer. Agora, você achar que, a tua prece, a tua oração, botar um nome ali, não vai resolver, vai perder tempo. Não, e outra coisa, ela pode trazer sim, na mente, mano.
Ela pode trazer, ela não precisa fazer. Aí, Valdemir, toma aí o papel da fulana, ó, mora ali na casa 9. Eu antes. E nem isso, Dona Mercedes falava muito nisso, ó, quando você é nome, traz com o endereço, o nome da pessoa, o endereço, que espírito não sabe onde tu mora não, hein? Ela falava isso. A minha neta, ela está coberta de câncer, diz que está rodando o corpo dela. Eu oro todo dia, eu creio, né? Pela minha oração, não é isso? Nossa. Falar? É isso aí. Aí vou ficar levando o nome para cá, para lá? Não, quando de manhã entrego minha família, eu creio. É necessidade real de trabalhar a autoimagem com o externo. Aí, Né? Eu era acusado, minha mulher, todo mês de mulher, até frio, não sei o que, sei lá. Às vezes eu imagino até o bloco. Você sabe que eu não faço nem tipo de Deus. Eu não peço nada para Deus, não, cara. Sabe por quê? Eu acho que Deus, Jesus, qualquer coisa, entidade, coisa superior, é muito ocupado para ver o meu problema. O que eu tenho. Quando você começa. Ele já planejou tudo, tá tudo feito. Ela está na tua mão, você. Eu não faço, meu Deus, eu não faço oração assim para Deus. Eu acho que o meu problema é tão pequeno quando você olha a tua volta, tem gente pra caramba, eu não peço. Há uns 5 minutos, cara, eu tento me concentrar antes de dormir, que depois que eu durmo eu vou igual um peso. Agora eu estava mais de 20 anos sem sonhar, porque sonhando desse dia com o sogro da filha dele, Leandro, fazendo pedido de dinheiro para cá. O tempo que eu não sonhava, não sei, com coisa que não tinha nada a ver. Então no sonho eu não consigo sonhar. Eu não consigo, eu acho que é porque eu me canso muito, eu não consigo. Eu tenho até inveja de quem conta sonho. uma vez eu estava tava fazendo uma meditação na piscina, aí meu irmão chegou, e aí, o que tu tá fazendo aí parado? Eu, não, estava fazendo uma meditação aqui na piscina. Como é que é meditação? Eu falei, eu procuro me unir a Deus ali, ser um com Deus. Ele, é muita pretensão querer ser um com Deus, né? Aí eu falei, é ponto de vista, né, mano? Na hora que você está em paz, não pensando mal de ninguém, querendo a felicidade de Deus, tu é um com Deus. E aí, quer dizer, aquilo ali te coloca a não criar potencialidades, tanto para frente como para trás, de ver onde você está na escala com Deus. É um momento de Deus, o momento de Deus é contínuo, mas o nosso oscila. Mas naquele momento a gente pode estar ali, um com Deus naquele momento, porque naquele momento eu me centrei. Eu cheguei, não estou pensando mal de ninguém, estou querendo o amor universal e estou procurando tirar qualquer tipo de pensamento. Então quer dizer, eu não peço a Deus, mas de qualquer forma tu não quer se dar bem, tu não quer ter a felicidade constante dentro de nós mesmos. Isso aí é querer Deus, é pensar em Deus. Fala, dona Conceição. Pois é, porque ela está passando um processo seríssimo mesmo, né? Quando a gente tem que passar, a gente vai passar mesmo, vai botar no fator. Então, o marido foi para Portugal e descobriu essa doença que ela escondeu, né? Aí tá ele. Aí vendeu tudo, né? Agora o meu neto quer que ela vá lá para o Rio da Indústria, né? Ela tem que ficar lá, né? A gente fica preocupado. Eu peço todo dia a Deus, né? Porque venha, né? Mas ela também, sabe? Mas eu vou perguntar à senhora, a senhora está preocupada com o quê? Não, eu tô falando, eu oro para ela todo dia. Não, eu não perguntei isso não. Orar, a intenção da senhora, por que a senhora fica preocupada? Preocupada? Porque a senhora gosta daquela pessoa e não quer que ela saia do cenário aqui dessa encarnação enquanto a senhora estiver aqui também. Não, mas eu estou preparada para isso. Então, mas não, a senhora está dizendo que fica preocupada. Não, estou com a saúde aqui, a vida dela aqui com os filhos dela. Sim, dona. Mas o sofrimento, você está preocupada com as dores. O negócio todo é esse, dona. É saber que isso tudo foi necessário para ela, para a senhora, para todo mundo. E perguntar. Para todo mundo tem conta. O senhor quer comigo através disso? Que o dele é dela, o da senhora é da senhora. Eu estou falando isso tudo não é por causa dela, é por causa da senhora. Eu não conheço ela. por Eu estou falando por causa da senhora. E a senhora tem que entender, para não morrer antes dela do coração, que aquilo é o natural. Morrer é o natural, só que nós antes ou depois. A gente já está com o nosso carinho, cada um de nós. Eu estou preparada para quando for, eu estou preparada para tudo. E eles querem que eu vou para o Rio da Indústria, eu não vou, que eu já falei. A minha casa.
Então vamos lá. Também, graças a Deus. A possessão é capaz de tirar devagarzinho as nossas consciências. A possessão é capaz de tirar devagarzinho a nossa consciência, cedendo lugar a uma consciência estranha a dominar nossa vida. Em muitos casos, ficamos dependentes de maneira profunda da companhia de entidades espirituais. Loucura. É loucura, mas a dona Conceição estava aqui fazendo um relato que eu estava vendo que poderia chegar a esse ponto. Quando a senhora baixa a vibração, colocando a dúvida, o medo, a senhora baixa a vibração e abre porta, sem querer, para entidades. Sem querer. Entidades entrar ali e perturbar a senhora mais ainda. Isso tudo não era ironia, não era deboche, era questão de a senhora entender que Deus está no controle sempre. E que a senhora não tem que entrar nessa faixa baixa por causa do desencarne de uma parente, de um isso e aquilo. É saber que é a vontade de Deus que aquilo aconteça. Não, aquilo está acontecendo como remédio. Ela tem que passar no lugar dela. Muitos dizem que os verdadeiramente possessos ficam completamente inconscientes, mas não é assim. Ninguém, por lei espiritual, rouba a consciência do outro. Nas profundezas dos pensamentos está a liberdade de pensar. No entanto, podemos encontrar resistência dos que nos dominam pela compatibilidade de ideias más. Repetimos, nunca caímos em inconsciência total, quando por vezes o encarnado parece estar em inconsciência, como vulgarmente se fala, o espírito se encontra ativo. No entanto, a alma se encontra sem condições de expressar, por deformidade ou desequilíbrio do aparelho carnal. Em se falando de dependência... Isso é que é necessário, a assistência médica, em todos esses processos, né? O espírito está ali, ele está sempre ali. Ele está vendo tudo. Mas ainda não iniciou o processo para a reforma, para a reestruturação. Mas aí o medicamento, né, farmacológico vou entrar com a palavra que sumiu, que é um efeito curto, é paliativo, mas dá aquele ato, né, dá aquele tempo para você, deixa eu tomar conta do meu terreno. E as pessoas ou entram para um lado obsessivo ou do outro, né? Ou tudo é espiritual ou tudo é físico mesmo. E pode ser as duas coisas? Pode. Não, tudo é espiritual. Mas há a intervenção do medicamento aqui para isso. Quando você é anestesiado, é como você saiu do corpo. Aquela dor não atingiu, mas aquela dor, aquela situação toda está sendo formada. O espírito é que não está sentindo ali a dor, não grita nem nada. Mas aquilo tudo é um tempo para o medicamento tomar, a cirurgia ser feita e depois você voltar ali sem aquele sofrimento maior. Então, quer dizer, o medicamento é um agente para retardar essa agressão que está tendo ali, para você se reestruturar. Um agente curativo. E a gente não pode esquecer da trindade, né? Corpo, perispírito e espírito. O espírito não vai direto agir no teu corpo. Há necessidade do perispírito, né? E essa medicação aí é o que faz esse facilitador, né? Preparar o teu corpo físico e dar condição ao perispírito de pegar aquela mensagem e passar. E ontem foi falado isso. Tudo inicia isso aí. Espírito, né? Isso. Ele desce e vai chegar no corpo. Ele começa lá e ele vem descendo. Agora, no corpo. Aí chega a doença. Se tem um obstáculo no corpo, já fica difícil dele interagir nesse ambiente. É interessante assim, o camarada está lá, né, em coma, tal, por que tem aquele momento de lucidez lá no finalzinho? O que é isso? Né? Aí, nesse desdobramento do ser, a gente tem que colocar aí uma coisa que é pouco
até falada e até estudada, que é o corpo mental e o corpo emocional, que também são camadas do ser, né? E que é aquilo ali que é o agente hoje de somatização, de conscientização do que somos. Exatamente. Quem vai levar a lambada é o físico, é o perispírito e até o espírito em si. Mas o corpo mental e o emocional é que cria toda essa situação já formada e que também vai criar a situação futura, né? Em cima da reforma hoje. Então a gente tem que entender, se preocupar mais com o corpo emocional e mental do que até o físico e o perispírito, porque é ali que a raiz de todos os problemas. Porque o físico e o perispírito é pó, vai voltar para o pó. Só leva a lambada aqui. Em se falando de dependência, encontramos pessoas encarnadas, uma dependente da outra, em muitas circunstâncias, e às vezes se demoram neste processo, uma esperando da outra para se completar a viver. Isso acontece muito no casamento. A falta de personalidade, a falta de equilíbrio emocional. Cada consciência é um mundo diferente que deve ter sua independência espiritual. É nesse sentido que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Precisamos conhecer a verdade, ou pelo menos nos esforçar para tal, para que a liberdade possa chegar, mesmo devagarinho, para a nossa felicidade. É interessante essa verdade aqui, que a verdade absoluta não existe aqui. Aqui são desdobramentos de uma coisa muito maior. Então a gente tem que sempre estar prescrutando essa verdade, porque sempre tem uma coisa mais límpida lá na frente, né? E assim, essa insistência, né, do papelzinho, essa insistência das pessoas, sabe, trazer o nomezinho, é porque é o que ele está falando ali, a questão é da educação. E a educação você obtém como? É na reunião de hoje, é na primeira parte da reunião de ontem, não é na macumba. Não é na macumba. A macumba ali é só um, entendeu? Ali é muito bom, sabe para quem? Para o espírito obsessor, para o possessor, entendeu? Não para o encarnado. O encarnado, de repente, não precisa daquilo, ele precisa estar ali ouvindo essa mensagem. E é o seguinte, a pessoa que está trazendo papelzinho está fazendo uma leitura de caridade, de assistência alheia. O obsessor está fazendo uma leitura de fraqueza, dependência, culpa, medo. E aí a leitura é diferente, né? E as atitudes também. Porque você está pegando ainda problema dos outros. Faça por onde que eu te ajudarei, né? Faça por onde que eu te ajudarei. É isso aí. Bem sabemos que os elementos nobres não se misturam, e essa nobreza espiritual haverá de ser conquistada pelas almas, para que elas não atraiam companhias inferiores. É muito legal, né? Existem certas provações que nos parecem possessões, dado o corpo vir com certas deficiências, de modo que a fraqueza leva a criatura a ser denominada pelos espíritos equivocados. Vou voltar aqui. Existem certas provações que nos parecem possessões, dado o corpo vir com certas deficiências, de modo que a fraqueza leva a criatura a ser denominada pelos espíritos equivocados. Como já tem a alma muito inimigo do passado, ela sofre a influência desses companheiros que ainda residem nas sombras. Tu tens um corpo e deves cuidar dele. Faz dele teu conhecido, porque um corpo falecido com uma mente dotada de conhecimento espiritual terá a facilidade de resistência bem maior, para que possas te libertar dessas companhias indesejadas. Lança a mão da fraternidade, aquela que não desconhece o amor, no sentido de caridade, circular em teu coração. Eu vou dar uma parada aqui para explicar isso aqui, não sei se ficou bem legal, que muitas das vezes, segundo o Miramês aqui, a gente vem num corpo debilitado para trabalhar uma potencialidade que precisa de algo mais forte,
para explodir, eclodir, para ir mais além, de uma forma mais acelerada, que num corpo normal ia marcar passo. Num corpo debilitado ele vem logo, a gente não é fazer a mesma cagada de sempre. Não julgues a ninguém, não calunies teus companheiros, nem ofendas os teus semelhantes. O tempo é curto para consertarmos a nós mesmos, e se empregarmos esse tempo para vigiar a vida alheia, ficaremos envolvidos no próprio mal dos outros e passaremos a sofrer as consequências de todos os males que ideamos. Foge de toda dependência, a não ser a de Deus, que o Cristo nos ajudará nos processos de libertação do mal que se aproxima de nós. É legal que ele definiu aqui o que eu acho por dentro, e que às vezes fica até meio mal colocado, porque, sei lá, as pessoas estão tão entranhadas em crenças que... Mas é cultural, né? Não, mas o problema é comigo. Aí eu achar, daqui a pouco eu estou falando aqui, estou jogando pérola aos porcos, eles não me entenderam, eu me desgasto, aí fica naquilo. Desde a primeira lição até agora, a orientação é essa, né? Paciência, né? Calma e aguardar o momento de acontecer, né? Bem, chegamos então ao final da nossa reunião de hoje, vamos dialogar aí com Cristo, né? Cada um tem o seu procedimento, a sua forma de buscar o espiritual, né? De buscar essa energia superior, e que possamos mentalizar o bem, a paz, a harmonia, que possamos suplicar nesse corpo com as suas potencialidades todas atuando, né? E ainda que venham as enfermidades, que são aquele alertazinho que vem para nós ficarmos de olho no que estamos fazendo, pensando. Enfim, recursos estão aí, que possamos usá-los em nosso favor e pedir, né, que essa energia do bem, da saúde, da paz, alcance toda a humanidade. E ela vai alcançar, sim. A Terra está passando por grandes transformações. Se falou aqui durante a reunião, né, do efeito dos medicamentos. Antes era tudo mais difícil, você não tinha a possibilidade da anestesia, dos antibióticos, enfim, aí está todo esse recurso que a espiritualidade, de acordo com a nossa melhora moral, né, vai proporcionar. Então, que a paz de Deus esteja com todos nós, esteja nesse ambiente, que se expanda aí pelos lares, pelos hospitais, asilos, orfanatos, como sempre se fala, né, que a água seja energizada, se for do nosso merecimento, e a nossa gratidão a esses irmãos que têm nos assessorado aqui nas nossas reuniões. Como nós somos gratos, né, pelas informações que têm chegado. Está nas nossas mãos que a gente consiga realizar a grande transformação em nossas vidas. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar.
Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas do mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama